era uma nação que era homens grandes, eram pessoas fortes, ali uma nação que tinha de tudo. Para eles ali, mas uns se desanimaram até os outros. Mas Josué e Caleb, eles acreditaram. Daqueles que saíram do Egito, só entrou lá Josué e Caleb e uns de 15 anos abaixo. Por quê? Porque eles acreditaram, eles confiaram. Às vezes, a gente ganha uma batalha, duas, às vezes por uma coisa que o Senhor não fez ainda, a gente vai, se desanima e perde tudo que o Senhor já deu. Em meio à situação, minha sogra veio lá em casa e eu digo a ela, em meio à situação que eu tenho, o Senhor me trouxe até aqui. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Glória a Deus, aleluia. Então não sei qual é a sua situação, nem a dificuldade que você está passando, ou o que você tem que enfrentar. Não se desanime. Porque Deus, Ele me trouxe até aqui. Ele me ajudou até aqui. Então uma enfermidade que o Senhor não curou ainda, ou um problema que o Senhor não resolveu ainda, né? Às vezes a gente se desanima e quer perder toda a nossa conquista que a gente já tivemos até aqui. Então, o Deus que te fez enfrentar as batalhas que você já passou, a dificuldade que você já enfrentou, é o mesmo Deus que vai enfrentar esse que se levantou agora. Porque a gente só vai se ver liberto de tudo quando a gente estiver na glória. Então, a palavra do Senhor, ela é a nossa bússola, né? Então, quando a gente abre a Bíblia, a gente vê o que os nossos antepassados enfrentaram, né? Ontem, a gente estava o pastor falando e eu fiquei meditando. De todos os discípulos do Senhor, mas João era o mais querido de Deus. Sempre a gente tem aquelas pessoas que a gente pode mais, que a gente se abre, que a gente tem mais aquela confiança, né? E outros, por mais que a gente respeite tudo, a gente não tem, né? E o Senhor tirava Tiago, Pedro e João. Eles eram os mais aproximados, né? Ele separou, né? Para ali um diálogo mais de confiança. Assim somos nós. Na vida somos dessa forma. O Senhor, a uns ele tem uma intimidade mais profunda. A outros, ele ama, ele tudo, mas ele quer uma intimidade. Deus, ele quer uma intimidade mais... Ele quer que a gente peça, ele quer que a gente se derrame. A gente não tem que vir à igreja porque a gente precisa vir. A gente tem que vir porque nós necessitamos do Senhor. A gente temos que pedir a Ele todos os dias, mas nós sabemos que nós dependemos de Deus. A gente dependemos de Deus. Então, é por isso que nós temos que fazer para o Senhor, independente que Ele resolva uma batalha ou não. Que Ele nos faça capaz ou não. Ele é capaz de fazer, porque Ele prometeu. E Ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus, Ele sabe de tudo quanto nós precisamos. A gente vê o lírio do campo, as aves do campo, elas nem pronto nem semeia, mas mesmo assim Deus o sustenta. Ele diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem. Aleluia. Por quê? Porque Deus, ele cuida jamais da gente. Aleluia. Isso é qualquer coisa, irmão, é qualquer coisa. E sabe por que a gente se aflige? Sabe por que vem a depressão? Sabe por que vem a perturbação? Porque a gente não deita e não confia. Eu estou falando é a gente, porque a gente é isso. Eu sou isso, você é isso também. Né? Então a gente precisa. A palavra, ela é uma espada, ela está falando para mim e para você. Eu também estou recebendo essa palavra. Glória a Deus. O Senhor está me dando ela e dizendo, Ana, também faça isso também. Você precisa também. Né? Porque nós somos assim. Em meio à situação, a gente se angustiar. Né? Às vezes quer para ontem. Jesus diz, não, é para mais tarde. Né? Ou você não está capacitada para receber o que você tem. Porque, irmão, se a gente tirar uma manga antes do tempo, a gente come ela, mas vai não está com gosto. Assim são as coisas do Senhor para a nossa vida. Isso é as bênçãos, né? É o trabalho, é tudo. Temos um tempo, tudo debaixo da terra. A mesma aqui Eclesiastes fala isso. Então, tudo é um tempo determinado. Né? E tem coisas que o Senhor permite, mas não é a vontade dele. Até que você se
você vai levar peia, tapada, tudo que você vai ter que passar para entender que a vontade de Deus não é aquilo que a gente queria. E nós aprendemos isso no processo. Então, o propósito é dado, mas temos que passar o processo. E o processo é doloroso, né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.